Olá, olá, meus irmãos, meus amigos, bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estou de volta aí mais uma vez para continuar com a reflexão a respeito dos Salmos. Tive que parar uns tempo aí, uns dias, né? Umas 2 semanas mais ou menos. Deu problema aqui no meu computador e procurei mandar arrumar, porque como o computador é velhinho, então ele tem dado problema, vez ou outra, né? Perdi muitas coisas que eu tinha gravado aqui, inclusive na área de trabalho, perdi tudo. E enfim, mas estou de volta aí pra gente aprender mais um pouco a respeito dessa reflexão da palavra de Deus. E hoje eu quero trazer para vocês a respeito do Salmo 37. Só que o Salmo 37 tem vários fatores que a gente pode fazer com ele, a gente pode pregar sobre eles. Podemos pregar sobre, como diz no versículo 1, sobre os malfeitores, sobre a prática das iniquidades. Podemos pregar falar sobre a pessoa se deleitar no Senhor. Podemos falar sobre a pessoa, como diz no versículo 5, entregar o caminho ao Senhor. Podemos falar, por exemplo, como versículo 7, descansa no Senhor e espera nele, sobre o descanso, sobre a esperança. Podemos falar sobre deixar a ira e abandonar o furor, como diz o versículo 8. Enfim, vários testes, vários contextos aqui que nós podemos usar para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus através do livro de Salmos. Mas hoje, no Salmo 37, eu quero trazer uma coisa que quase ninguém ouve falar e quase ninguém conhece. E às vezes até sofre com isso, mas não sabe. O Salmo 37 falando sobre o seguinte: como vencer a depressão. Então o título desse Salmo 37 é Vencendo a Depressão. Você sabe o que é depressão? Você conhece, inclusive, alguém que tem depressão? Você conhece alguém que toma remédio controlado, por exemplo? Que nem eu. Passei por muitos anos, quase, por exemplo, 2 décadas, tomando vários tipos de remédio. Por exemplo, diazepam, fluoxetina, sertralina, clonazepam, paroxetina, fluoxetina. E o último que eu deixei agora foi o Amitril, o amitriptilina, que eu deixei agora em 2023. Parei, orei a Deus, pedi a Deus que me libertasse desse remédio, porque não é bom para ninguém, ele não resolve nada, ele vicia a pessoa. E as doenças psicossomáticas, elas vêm para agravar cada vez mais. Quando você pensa que está livre de uma, vem outra. Eu sei porque eu passei pelo saúde mental aqui, fiz muita terapia de grupo, por exemplo, com grupos, né? Fiz terapia individual com psicólogo, psicóloga, enfim. Então eu sei o que é o problema da depressão, carregada junto, de braços dados, com a ansiedade. Então vamos lá. Quais os fatores psicológicos? Antes de eu começar aqui o estudo propriamente dito, eu quero dar algumas spoilers aqui a respeito do que significa a depressão. Os fatores psicológicos que podem desencadear a depressão. Ela inclui a ansiedade, tá?
Pessoas ansiosas e estressadas podem ter dificuldade em lidar com os problemas do dia a dia, o que pode levar a quadros depressivos. Traumas, ou seja, os traumas psicológicos, como separações, rompimentos de relações ou perda de um ente querido, pode desencadear a depressão, tá? Eu conheço várias pessoas que têm esse problema, por exemplo, de separação, rompimento de relações, perda de um ente querido. Quantas pessoas perderam aí seu ente querido agora na pandemia, que passou não só pelo Brasil, mas pelo mundo, e as pessoas hoje estão enfrentando a tal depressão. Solidão, estar afastado da família ou de amigos pode desencadear a depressão. E a perda de autoestima. A perda de autoestima é a diminuição do potencial da retenção de recursos, que pode ser percebido como redução de autoestima, levando à depressão. Aquela pessoa que sempre estava na ativa, sempre com sua autoestima alta, e de repente baixou de uma tal forma que você vê a pessoa trancou dentro de um quarto, não quer sair mais. Enfim, uma série de fatores que eu falei para vocês aqui que mexe com o astral da pessoa, levando inclusive a tal chamada doença psicossomática. O que é doença psicossomática? São duas palavras, por assim dizer. Psico, que quer dizer psique, ou seja, mente, e somática, que quer dizer corpo. Ou seja, psicossomática, as doenças que é gerada no corpo é a mente, é através da mente que gera a tal doença, que foi o que eu acabei de falar para vocês aí, pessoas com esse tipo de problema e transtorno. Tem muitas pessoas aí que começa com um remédio e já tá 4, 5. Eu, vez ou outra, vou ia, né? Não cheguei aí mais, mas no saúde mental, pessoas com 18, 20 anos, 25, tem todas as idades. E eu perguntando, e aí, como é que tá fulano? Fulano não melhorou, vim aqui buscar mais um remédio para ele. 3, agora ele tá tomando 4. 4 remédios. O outro, e aí, como é que tá o fulano lá? Só Deus, viu? Vim aqui buscar mais, já é o 5º, 6º remédio que ele toma, e parece que... Por quê? Porque esse remédio é remédio viciante, mas ele não cura. Ele não cura a pessoa. E quando cura, deixa sequelas. Ok? Vamos lá então. A depressão é um transtorno mental que causa tristeza, tristeza persistente, perda de interesse e alterações do humor. Você é assim ou conhece alguém que é assim? É uma doença que pode afetar a capacidade de trabalhar, dormir, estudar e aproveitar a vida. E é verdade, eu tive muito problema com a insônia e precisei tomar muitos remédios para ver se eu conseguia pelo menos dormir um pouco à noite. Desânimo, enfim. Quais os sintomas? Tristeza persistente, desesperança, falta de interesse ou prazer em atividades, alterações no pensamento, é aquela mente acelerada. Você sabe, uma pessoa que não para de pensar, vive pensando, pensa, deita a cabeça no travesseiro para dormir, pensa, vários tipos de pensamento, para aí o sono não vem, e pensamento vários, tem pessoas que pensam até em suicídio, em acabar com a vida, enfim. Ritmo do corpo mais lento, queixas somáticas como dores de cabeça, dores abdominais ou dores nas articulações. E quais as causas? Fatores genéticos. Genético, você sabe que pode vir, isso, por exemplo, vir da família. No meu caso, por exemplo, eu nasci numa família com um pai
muito violento, que bebia, e todo dia chegava em casa, batia em mim, batia nas minhas irmãs, batia na minha mãe. Quantas vezes eu vi cenas do meu pai com a faca na mão e agarrada a minha mãe pelos cabelos para tentar matá-la, ameaçando com faca. E nós tudo ali acuído ali no canto, eu, minhas irmãs, sem saber o que fazer. Não, pai, não, pai. E ele várias vezes tentando, ameaçando minha mãe de morte. Então isso é um fator psicológico, e inclusive o fator genético, que já veio da família. Fatores psicológicos, que também é o que eu acabei de falar para você, a cena que eu via constantemente proporcionou no fator psicológico, ou seja, numa ansiedade, numa depressão, cresci assustado e etc. Acontecimentos traumáticos e consumo de drogas, que também ajudou também nesse problema de depressão e ansiedade, porque eu fui usuário de droga por muito tempo, bebida alcoólica, até porque aprendi a beber em casa com meu pai. Tomei muito cocaína na veia, por exemplo, compartilhava seringa do amigo, às vezes lavava a seringa na guia, na água da guia, para aplicar em mim. Por isso eu peguei uma hepatite C, graças a Deus já sou curado, quase perdi o fígado. Enfim, todo quanto é tipo de droga, aí, pelo menos 1,5 décadas, quase 2 décadas eu utilizei. Além de vir sobre mim os fatores genéticos, que é o que acontecia dentro de casa, eu ajudei a proporcionar, ou seja, a aumentar a ansiedade e a depressão, também me jogando nas drogas. Fugia de casa, muitas vezes fui morar na rua, enfim, uma série de... Então o que eu estou dizendo aqui não que eu sou psicólogo nem sou psiquiatra, mas muitos escritórios que eu já passei, clínicas com psicólogo, com psiquiatra, eu conheço um pouco. Por quê? Porque eu já sofri na pele. Tratamento, terapia, medicamentos, prática de meditação técnica, relaxamento e respiração, mudanças de hábitos alimentares, quer dizer, isso é o que ajuda, né? Suplementos como vitamina D e ômega 3, atividades físicas, mantendo o estilo de vida saudável, combater o estresse, evitar o consumo de álcool, não use drogas ilícitas, diminuir as doses diárias de cafeína, também prejudica, inclusive no sono, né? Depois das 5 da tarde, e ter uma rotina de sono regular. A depressão é uma doença grave que pode levar ao suicídio. Eu já vi aí, vez ou outra eu vejo aí pessoas se suicidando, inclusive até pastores, crentes, suicidando por causa da tal depressão. Não procurou refúgio, não confiou na palavra de Deus. E o Ministério da Saúde recomenda que não se interrompa o tratamento sem a orientação médica, que foi, por exemplo, no meu caso, antes de eu deixar a medicação. Quando eu li aquela palavra em 1 Pedro capítulo 4, versículo 7, né? Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aí eu fiquei pensando, falei, peraí, eu sou crente, tenho um devocional com Deus todo dia, leio a Bíblia, estudo a Bíblia, amo estudar a Bíblia, nunca parei de estudar a Bíblia, mesmo fazendo vários cursos, mesmo passando por faculdade teológica, ainda não, para mim parece que eu comecei hoje a estudar. Então isso ajuda muito, você ter uma mente voltada para Deus, o Espírito Santo tomar verdadeiramente a tua vida, você terá sim uma
uma certa libertação desse problema psicológico, dessa doença chamada psicossomática que eu acabei de falar agora há poucos minutos. Inclusive, a melhor maneira de se evitar a depressão é encher-se do Espírito Santo e ocupar a mente com pensamentos fundamentados na palavra de Deus, confiando no Senhor em todos os momentos da vida. Quando eu criei, verdadeiramente eu recebi, eu fui liberto. Por isso que tem muitas igrejas aí que culto de libertação, e sai diabo e queima, tá amarrado, né? Mas a maioria dos crentes não são libertos, por exemplo, do que eu acabei de falar aqui, da doença psicossomática. Eles têm depressão, não sabem, são ansiosos, não sabem, têm transtorno obsessivo compulsivo, não sabem que é o TOC, tem o TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, não sabem. E vamos fazer campanha, vamos campanha de libertação, vamos. E a pessoa nunca é liberta daquilo que ela precisava ser liberta. E como que pode ser liberta? Foi o que eu acabei de falar aqui, se enchendo do Espírito Santo, estudando a palavra de Deus, crendo nela e pedindo que Deus venha te libertar desse mal, né? Mas vamos lá, Salmo 37 diz assim, o título é Vencendo a Depressão. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja do que pratica a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e verdadeiramente será alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Então, foi isso aqui que aconteceu. Versículo 4, na minha vida, deleita no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Falei, eu desejo ser liberto disso, eu não quero mais tomar remédio, chega. É um remédio viciante, é um remédio que você não... que era uma paz, eu quero ser liberto disso. E graças a Deus, Deus me deu essa libertação que é a tal depressão capitaneada junto com a ansiedade, né? Mas vamos lá. Nesta reflexão estudaremos um assunto que vem preocupando os profissionais das mais diversas áreas, ou seja, a depressão. Médicos, psicólogos e terapeutas vêm tentando resolver esse problema, mas o resultado não são nada satisfatório. Para alguns psicólogos, a depressão é um sintoma típico da vida agitada que levamos, ou seja, é um mal do nosso século. Todavia, como veremos pelos homens de Deus, foram vítimas pela depressão, mas conseguiram vencê-la com base nas promessas divinas. Então, tem 3 personagens que eu trago aqui para mostrar para vocês que eles também passaram por esse problema de depressão na sua trajetória com Deus. Este salmo, o autor sagrado discorre acerca da ansiedade e impaciência humana, que, via de regra, sempre acabam por acarretar sérios problemas de depressão e outros prejuízos à saúde psicológica. Mas, quando o homem finalmente aprende a entregar todo o seu caminho ao Senhor, passa a desfrutar de uma qualidade de vida, tanto psicológica como espiritual, que o ímpio simplesmente desconhece. O Salmo 37 é o melhor antídoto contra a depressão. Entregar tudo a Deus é sem dúvida alguma o melhor caminho para ter uma vida psicológica e espiritual realmente satisfatória. Porque assim,
não é fácil. Hoje mesmo eu abri aqui, todo dia eu leio as matérias que saem, né? O Gospel Prime, jornais evangélicos, etc e tal. E você vê pastores parou para tratar da depressão, ou é vítima daquela doença chamada burnout, enfim. E inclusive tem um pastor aí que também caiu em depressão, está com a vida arrasada, e muitos crentes criticando, descendo a lenha nele. Então nesse meio aí a gente não está no meio de pessoas que realmente é empática, ele tem empatia com você. Por mais que você falou alguma coisa no púlpito quando você foi pregar que foi contrária à ovelha, tem pessoas que aceitam tal, e acode o pastor, ajuda o pastor quando ele cai numa... Porque é praxe isso, para qualquer um, não é só pastor não. Até psicólogo às vezes passa por depressão, passa por... a pessoa é psicólogo, nunca vai ter... Não, e os problemas que ele tem? Perda do ente querido, um psicólogo que perde o ente querido. Como é que você acha que ele vai estar? Que a mãe, o pai que ele mais amava? Ou o psiquiatra, por exemplo. Ele vai ter que tomar remédio. O psicólogo vai ter que ir no psiquiatra, e o psiquiatra vai dar remédio para o psicólogo pelo fato dele acontecer alguma coisa. Então, esse negócio de, não, porque no passado os homens do Velho Testamento não teve... Claro que teve, nós vamos ler aqui, nós vamos saber aqui. Mas vamos em frente. Um dos males que mais atinge as pessoas em todo o mundo é a depressão. Há vários tipos de depressão. De igual modo, são várias as suas causas. Contudo, a causa primeira foi certamente a entrada do pecado no mundo, origem de todas as fraquezas e males emocionais, nervosos e psicológicos e físicos. Estudemos à luz da Bíblia como os vencer e como evitar a depressão no Salmo 37. É verdade. Uma das causas, primeiramente, foi a entrada no pecado do mundo, a origem de todas as fraquezas, males emocionais, como a doença psicossomática, nervosos, psicológicos e físicos. Porque, veja bem, você, um casal que está no Éden, na viração do dia você recebia a presença de Deus num culto que havia todo dia. Aquela felicidade, aquela alegria e tal. De repente, você cai em pecado, a serpente engana Eva, eles caem em pecado, mesmo sabendo que não era para fazer aquilo, mas fizeram, sendo enganados. O que você acha que aconteceu com esse casal, que perdeu tudo o que tinha? Aquela maravilha, aquela comunhão com o próprio Deus ali. Claro, eles entraram com certeza em depressão. Aí veio a ansiedade, veio a angústia, como estava dizendo aqui, veio os males emocionais, enfim, nervosos, inclusive, claro que eles ficaram transtornados. Como que a gente foi cair na lábia da serpente encarnada por Satanás? Perdemos tudo, foram expulsos do Éden e perderam a regalia. É igual vamos fazer aqui uma pessoa que é filho de um milionário, de uma família milionária, e sempre diz para ele: fulano, filho, filha, não faz isso, olha, não faça aquilo, olha, não, vamos supor, não pegue o carro aí importado que eu comprei, etc e tal, porque você está aprendendo agora, você ainda não tirou a carta, etc e tal. Uma hipótese aqui, só para vocês entenderem. E aí a pessoa, quando o pai vai viajar, eles pegam o carro, vamos sair, só uma voltinha no quarteirão e tal, aquele carrão, de repente, o carro, uma acelerada dá 100, 150 por hora, eles batem, esbagaça o carro, e perda total. Quando os pais voltam de viagem, ficam decepcionados com os filhos,
tiram tudo a regalia que eles tinham. Não tem mais mesada, não tem mais carro a partir de hoje. Vocês vão, se vocês quiserem tirar sua carta, tire, mas trabalhe, compre seu carro, porque a partir de agora acabou. Acabou, não tem. Quer dizer, a pessoa vai ficar transtornada. Perdemos a regalia por besteira que fizemos. Fomos avisados, mas não demos crédito aí agora. Os vizinhos todos olhando para nossa cara, dando risadas. Quer dizer, é mais ou menos isso. Então, disso aí saiu os problemas emocionais, físicos e etc. O que é depressão? O dicionário Aurélio diz que a depressão é um ato de deprimir-se, abatimento moral ou físico, letargia. No dicionário Webster, lemos que depressão é a sensação de sentir-se deprimido, desalento, redução de vitalidade funcional, estado anormal de inércia e emoção desagradável. Sintomas da depressão. De acordo com Collins, que é o autor do livro Aconselhamento Cristão, estes são alguns dos sintomas de depressão. São tristeza, apatia. Você conhece pessoas que eram felizes? Eu conheço pessoas aqui onde eu moro que eram alegres, felizes, sempre estavam sorrindo. Hoje anda de cabeça baixa. Também não perguntei o que aconteceu, tá? Não é mais, você não vê mais no semblante daquela pessoa aquela alegria, aquela disposição, alguma coisa deve ter acontecido que levou a pessoa a perder o brilho da vida. Perda de energia e fadiga, normalmente acompanhada de insônia, pessimismo, medo, sentimento de culpa, vergonha, senso de desamparo, perda de interesse no trabalho, sexo e atividade usuais, perda de apetite. São tudo isso que você tem alguma coisa ou conhece alguém que tem esses problemas, essas características. Um outro escritor diz que o Paul Hoff, no seu livro O Pastor como Conselheiro, a depressão manifesta-se também através de doenças físicas variadas, tonturas, palpitações, que é aquela pessoa que vive com o coração. Eu já tive isso. Você está tranquilo, calma, o coração começa a dar pulos. Já fiz Holter, já fiz eletrocardiograma, já fiz esteira, enfim. Palpitações cardíacas, dificuldades respiratórias. Tem pessoas que têm dificuldade para respirar. Inclusive, na pandemia agora que passou pelo mundo, a pessoa que obteve essa doença disse que perdeu 10% da sua respiração. Você respirava 100%, agora só respira 90%. Por causa que a pandemia deixou sequelas. Pressão no peito, acidez estomacal. Existem ainda outros sintomas que podem indicar estado de depressão. Exemplos bíblicos. Vamos agora falar dos personagens que também passou pelo mesmo período. Exemplos bíblicos de depressão. Primeiro, Moisés. Em Números 11, do 11 ao 15, vemos o grande líder de Israel demonstrando imensa tristeza diante das murmurações israelitas, a ponto de dizer a Deus: por que fizesse mal ao teu servo? Eu sozinho não posso levar todo esse povo, porque é muito pesado. Porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me. E eu te peço, se tendo achado graça aos teus olhos, e não me deixam ver este mal. Ou seja, Moisés, todo mundo conhece a história de Moisés, que ele nasceu, um povo hebreu, viveu ali, nasceu no Egito, e todo mundo conhece a história, que ele foi colocado num cesto, porque o faraó estava matando muitos fetos do sexo masculino, jogando no rio Nilo, onde os crocodilos comiam, né? E Moisés
pelo milagre foi livrado por Deus. E aí, resumindo a história, ele se tornou uma espécie de filho adotivo da filha de Faraó. Só que primeiro ele já começou fazendo besteira. Viu lá o egípcio batendo no hebreu, foi lá apartar a briga. Eu não sei o que aconteceu, ele foi lá, matou o egípcio e enterrou na areia. No outro dia ele viu 2 hebreus brigando, ele foi lá separar a briga. Aí os hebreus falaram: você quer fazer conosco que nem você fez com aquele egípcio lá? Você matou ele. Quando ele viu que descobriram o que ele havia feito, ele fugiu para uma outra terra, ficou lá 40 anos, lá, com medo de voltar ao Egito. E quando ele voltou, Deus usou ele para quê? Para tirar o povo ali do Egito. Então, você imagina, Moisés não tinha muita experiência. Ele conhecia o povo, mas o que Deus passou para ele fazer, para tirar aquele povo do Egito, quase 2 milhões de pessoas, ele ficou sem rumo, ficou sem, assim, pedindo socorro. E a Bíblia diz em Números que eu vou ler aqui para vocês, disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo e por que não achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo o povo? Concebi eu, porventura, todo esse povo? Dei-o eu à luz? Quer dizer, eu sou pai de povo, eu que concebi esse povo? Para que me dissesse: leva ao teu colo como a ama leva a criança que mama, a terra que jurasse aos teus pais? De onde teria eu carne para dar todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: dai-nos carne a comer. Eu só não posso levar a todo esse povo, porque muito pesado é para mim. Se assim fazes comigo, trata-me, mata-me, peço-te que tenha achado graça aos teus olhos. Não me deixes ver o meu mal. Por exemplo, Moisés ficou desesperado. Caiu depois e falou: você não tem achado mal, você fala o seguinte: eu não tenho jeito de dar comida para esse povo. O povo só murmura. Então fala o seguinte: mata-me, tira a minha vida e tá tudo certo. Ele olhando, vendo aquela multidão de gente murmurando. Parece nós, né? Nós os crentes, que murmuramos em tudo, reclamamos em tudo. E foi uma carga muito grande nas costas de Moisés. Moisés sim teve momentos de angústia, de depressão, de ansiedade, porque não é fácil você levar esse povo à terra onde Deus prometeu, que Moisés nem sabia onde era, e toda hora o povo reclamava. Uma hora era água, outra hora era comida. Eles não lembravam que Deus havia tirado do Egito, havia feito o milagre no Mar Vermelho, etc. e tal, mas quando ele passava por uma dificuldade pequenininha, que era a fome, o estômago roncava, eles já murmuravam: nós queremos comida, porque aí então é melhor voltar lá para o Egito, para as panelas do Egito, porque lá pelo menos lá tinha carne, tinha cebola, tinha tudo. E será que Deus tirou nós de lá para morrer aqui? E Deus só aguardando. Deus só aguardando a murmuração desse povo. Você pode ver que depois, na Terra Prometida, não entrou nenhum deles na Terra Prometida. Todos morreram no deserto. Só entrou 2 pessoas, que foi Josué e Caleb, e nem Moisés também entrou. Porque depois ele cometeu algo errado contra Deus, e Deus falou: infelizmente você não vai entrar na Terra Prometida. Aí eu fiquei pensando: mas qual a diferença em não entrar na Terra Prometida e entrar na Terra Prometida celestial, por exemplo? Porque ele morreu, Deus em seu velório fez o velório e já o ressuscitou.
com o corpo glorificado, e ele foi para a terra prometida celestial. Não entrou na terrestre, mas entrou na celestial depois da sua morte. Onde está isso? Capítulo 17 de Mateus, nós vemos lá Elias e Moisés com seus corpos glorificados. O Elias foi arrebatado e Moisés morreu, e o teu corpo foi transfigurado, foi, como que eu posso dizer, ressuscitado, já transformado, um corpo transformado. Ali não era a alma de Moisés que estava ali, era o corpo dele e o corpo de Elias transformado, como vai acontecer conosco em breve. Bom, o segundo personagem que passou por esse problema de depressão é Elias. Está lá em 1 Reis 19. Lemos o que aconteceu a Elias após ter matado os profetas de Baal e Azerá. Ameaçado pela diabólica Jezabel, ele pediu em seu ânimo a morte. Ora, quem pede a morte, quem tem desejo de morrer, não é nada mais, nada menos que está depressivo. Está com depressão. O único refúgio da pessoa que tem depressão, você vê aí, acabei de falar, eu vi pastores que acham melhor tirar a vida, sem temor nenhum a Deus, que o único refúgio é a morte, só que acaba perdendo a sua salvação. Por quê? Porque ele se matou. Tirou a sua própria vida, que passava pela cabeça de Elias. Ele diz, olha, se a Jezabel matou 400 profetas, um para ela vai ser fácil. Se ela matou 400, para ela é uma formiga. Com certeza ela vai me exterminar. E aí está no capítulo 19 de 1 Reis, versículo 4, que diz, ele, porém, foi ao deserto caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Ou seja, ele pediu a Deus que o matasse. Já pensou? Deus não mata ninguém. Você vê o estado de depressão que estava o coitado do profeta Elias. E inclusive, mais para frente, ele diz assim, ele fala com Deus, mataram os seus profetas, derrubaram os teus altares, mataram os seus profetas, só ficou eu. Ele achava que de temente a Deus, só tinha ele agora na terra, não tinha mais ninguém. E Deus falou para ele, não, eu separei ainda 7.000 que está guardadinho aí, que teme a mim. Não é só você que é o bambambam da história. Ele pensou que ele tinha ficado, só ele tinha sobrado. E o terceiro personagem e último é Davi. No Salmo 42 vemos o salmista muito triste ante a incredulidade, sempre crescente nos seus contemporâneos. A certa altura ele pergunta, por que está abatido a minha alma? E por que te perturbas em mim? Está no capítulo 42, do versículo 3 ao versículo 5. Versículo 3, versículo 5. Que diz, as minhas lágrimas servem-me de manifesto de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Por que está abatido a minha alma? E por que me perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei para a salvação da sua face. Ou seja, aqui também esse Salmo 42 é chamado Salmo do solilóquio. O que é a palavra solilóquio? Solilóquio é a pessoa que está falando só. Não está falando nem com Deus e nem com outra pessoa. Está falando com ele mesmo. Por isso ele diz, por que está abatida a minha alma? E por que perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Ele está falando com a alma. Ele, o homem exterior, Davi, no homem exterior, está falando com Davi, o homem interior.
Está conversando ele com ele mesmo. Por que está abatido, o Davi interior, que é a minha alma? Espera em Deus. Então é chamado do salmo também de solilóquio. Então nós vemos aí que esse problema psicossomático já começou lá do Éden. E tem atingido muitas pessoas hoje no mundo todo. E a causa da depressão tem várias outras coisas aqui que nós podemos aprender um pouquinho mais. Por exemplo, nem todas as causas da depressão são bem definidas. Há causas físicas, ambientais, psicológicas, emocionais e muitas outras. Entretanto, algumas delas já são bastante conhecidas, conforme veremos a seguir. Primeiro, ressentimento, uma das causas da depressão. O ressentimento é a emoção mais destrutiva do relacionamento humano, relacionamentos humanos e para o bem-estar pessoal. Não é isso o que Deus quer de nós? Se temos alguma coisa contra alguém, ou se alguém tem alguma coisa contra nós, precisamos o quanto antes perdoar ou pedir perdão, que é o antídoto infalível contra a gangrena emocional do ressentimento. Jesus mandou perdoar 70 vezes 7. Ou seja, perdoar sempre. E tem uma passagem na Bíblia que ela está em Mateus capítulo 5, que você nunca vai ouvir falar isso em igreja. Você vai ouvir falar, mas não é no contexto certo. Capítulo 5, versículo 23 e 24, que diz lá? Olha bem. Capítulo 5 de Mateus, guarda e aprenda aí para você pregar, se você é pregador, aí você pregar na tua igreja. Que às vezes a depressão é causada por causa disso, falta de perdão. Portanto, se trouxer a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali a tua oferta, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Olha como é ao contrário que é ensinado hoje. Vamos lá. Se trouxer a tua oferta no altar, aí você lembrar de que teu irmão tem algo contra ti, não é, por exemplo, você... eu não vou pedir perdão porque o fulano lá falou alguma coisa, eu não gostei, e aí... Não. Aqui está dizendo o seguinte, se você lembrar, por exemplo, deixa eu contar uma coisa aqui. Na igreja, e aí a gente sempre pega o ônibus ali, pegar com o irmão, eu minha esposa, meu irmão, um irmão da igreja. E aí eu sempre venho falando alguma coisa assim sobre as igrejas de hoje, uma espécie de crítica construtiva. Que as igrejas hoje, assim, que os obreiros, etc e tal, tem acontecido hoje, tem falado isso, tem falado aquilo, fala de contexto, etc e tal. E aí, a partir daquele dia, o irmão não pegou mais o ônibus com a gente. Aí, passou de uns dias, eu fiquei pensando, falei, cadê o irmão? Eu falei pra minha esposa, cadê o irmão fulano? Ela falou, sumiu. Eu falei, mas ele sempre pegava o ônibus com a gente aqui. Eu entrava na igreja, não me cumprimentava mais, não via mais ele. Às vezes no final, quando eu virava assim, eu via ele estava atrás de mim, e nem bater no meu ombro para dizer Pai do Senhor, como ele fazia. Aí eu fiquei meio assim encasquetado. Eu falei, tem alguma coisa errada, não é possível. Eu acho que eu falei alguma coisa que esse irmão não gostou e eu tenho que ir lá pedir perdão para ele. E exatamente eu lembrei disso aqui. E aí quando eu fui levar a oferta, aliás, antes, né, quando eu cheguei na igreja, fui até ele e falei, ô irmão, rapaz, tudo bem? Ele já tinha voltado a ser obreiro. Eu falei, eu quero te pedir perdão se eu te fiz alguma coisa, tá? Se eu falei alguma coisa, porque eu vou levar a oferta ali no altar, o dízimo, a oferta, e eu não quero que isso não seja aceito. Então,
eu quero te pedir perdão, tudo bem? Não, tudo bem, Pai do Senhor, deu a mão e tal. E tirei um peso das costas, tirei um pensamento que carregava constante comigo. Alguma coisa eu fiz que esse irmão não fala mais comigo dentro da igreja e nem pega mais o ônibus comigo. Então alguma coisa eu fiz. Então tá aqui. Não é alguém fazer algo contra mim e eu falar assim, eu não vou perdoar não, ele que se engana, foi ele que falou, eu não. Não. Quando trouxer a oferta ao altar e aí lembrar do teu irmão, tem alguma coisa contra ti, você que a sua irmã nunca mais falou com você, vocês que conversavam, pegavam o ônibus no mesmo ponto, hoje ela fugiu, não pega mais, não te dá mais a paz do Senhor, anda fugindo de você, é você que tem que ir lá. Não é você falar assim, mas ela é assim mesmo, ela... ou você, homem, irmão, mas ele é assim, com aquela cara dele lá, deve ser o caso dele, também não tô nem aí, não. Essa é uma das causas da depressão. Se não está vindo até você o irmão que antes se cumprimentava na igreja, inclusive na ceia, pegava o ônibus que você hoje não pega mais, desvia do teu caminho, é você que tem que ir lá. Alguma coisa você falou que ele não gostou e por isso ela não quer mais nem te cumprimentar. Então é assim que aconteceu comigo. Isso é Bíblia, tá? Isso é Bíblia. Que você não vai ver em lugar nenhum ser pregado em igreja. É mais pregado o seguinte, o irmão falou algo contra você porque eu não tenho culpa de nada, eu não tenho que pedir perdão porque foi ele que me insultou, foi ele que falou um negócio lá que eu não gostei e pronto, a partir de hoje acabou a amizade. Não. Você tem que ir lá na pessoa e, irmão, eu quero te pedir perdão. Não precisa falar assim, irmão, o que eu te fiz pra você me dar mais a paz do Senhor? Não. Faz que nem eu, seja tranquilo, irmão. Pai do Senhor, tá tudo bem. Quero pedir perdão aí de alguma coisa que eu te falei, ou né? Porque a gente fala mesmo, às vezes, coisa que entristece um irmão ou irmã. A gente fala. E aí pega, tá? Deus abençoe e tal. Não precisa falar que porque eu vou lá levar a oferta. Só tenha isso agora em mente. Vai lá, irmão, se eu fiz alguma coisa, tá? Assim. A partir daquele dia ele vai começar a te cumprimentar. Aí você vai ver que realmente você tinha falado alguma coisa, você tinha feito alguma coisa que a pessoa não concordou com você. E você se humilhou. Pronto, acabou. Só que a depressão não vai pegar você mais lá adiante. Ok? Uma outra coisa, mágoa. É irmã gêmea do ressentimento. Guardar mágoa não traz vantagem nenhuma. Só males, doenças e até morte. A Bíblia sabiamente diz, toda amargura e ira seja tirado de entre vós. Está lá em Efésios capítulo 4, versículo 31. Veja também esta passagem. Segui a paz com todos, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Olha aí. Muitas pessoas com raiz de amargura no coração, por causa que aconteceu isso que eu acabei de falar. Que você falou coisa e a pessoa não ou te interpretou mal. Às vezes a pessoa te interpreta mal. E aí não quer falar mais com você, não quer mais te dar bom dia, não quer te dar mais a paz. E aí eu que tenho que ver. Eu, como sou uma pessoa que estuda a Bíblia, temo a Deus, já fui pastor de igreja por alguns anos. Quando eu entrei, a primeira igreja que eu fui, na Deus e Amor, lecionei, dei muita aula de escola dominical, enfim, eu tenho que tomar essa atitude. Eu não posso chegar e jogar toda a carga para a pessoa e dizer que eu sou santarrão. Não, só eu que acerto e os outros não. Você tem que ter essa responsabilidade, porque justamente para nós temos cuidados de que nenhuma raiz de amargura brotando, ou seja, o que é o broto? O broto é quando você joga a semente da amargura e sai aqueles brotinhos. Não tem? A mulher vai lá, planta, joga uma semente no vaso e nasce umas folhinhas bem pequenininhas, fala, que brotinho bonitinho, essa árvore aqui vai ser grande, hein?
essa arvorinha aqui vai dar muita alegria para mim. Então, começa assim, broto da raiz de amargura. Vai brotando e, de repente, a pessoa começa a se perturbar por aquilo. E por ela, muito se contamina. A raiz da amargura. Terceiro, ira é a mãe das duas causas anteriores. É a mãe do ressentimento e a mãe da mágoa. Olha a ira. Nossa, você vê que coisa, né? É uma árvore com vários galhos. Então, a árvore brotou, a árvore da ira, que é mãe da mágoa e do ressentimento. E vai crescendo. Efésios capítulo 5, versículo 16 fala obras da carne, né? Tá tudo dentro É o sinônimo de cólera, raiva, indignação, a ira. É a principal causa dos conflitos ministeriais, conjugais, familiares e a causadora de miséria, de acidentes e de assassinatos. A ira humana, em geral, é prejudicial à vida espiritual. E claro que é. Todas essas coisas aqui é prejudicial à vida espiritual. O ressentimento, a mágoa, a ira. A ira humana, em geral, é prejudicial à vida espiritual e à saúde da mente e do corpo, que é a tal da doença psicossomática. Saúde da mente e saúde do corpo. Ou seja, aqui está falando da doença psicossomática, a mente e corpo. Psico, mente. Somática, corpo. Então, a ira, junto com o ressentimento e a mágoa, gera a doença. As doenças no corpo físico. O Salmo 37, ora em estudo, recomenda-nos claramente: deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal. Uma outra coisa, quarta, ação maligna. Embora os autores dos livros sobre aconselhamento não enfatizem esse fator como causa de depressão, salientamos que em certos casos, quando não há causas orgânicas ou emocionais evidentes, ou seja, morte em ente querido, separação conjugal, etc., a depressão pode ser provocada por ação demoníaca. Sim, nós vemos aí na Bíblia o menino lunático, jogava ele no fogo, outra vez jogava ele na água. Enfim, porque uma pessoa que tem a ação maligna na tua mente, no teu corpo, é praticamente a doença psicossomática, que a própria malignidade, o espírito maligno gera na mente e no corpo da pessoa. Terceiro tópico aqui, a cura da depressão, receita no Salmo 37. No versículo 1 diz: não se indignes por causa dos malfeitores. Muitas vezes o crente é levado a um estado de revolta e desânimo, e até de inveja, por ver a aparente prosperidade dos inimigos. Há coisas que não entendemos, mas Deus é justo e fará justiça a seu tempo. Mas a inveja é obra da carne. Gálatas 5:21, que eu acabei de falar, as obras da carne. Não deve ter lugar no coração do crente, de maneira alguma. Versículo 3, confiar em Deus. Depressão pode recorrer de diversas situações: rejeição, insucesso, problemas de meia-idade, complexo de inferioridade, desemprego, perda de um ente querido, etc. Todas essas situações podem explicar a depressão, mas não justificam na vida do crente fiel, pois temos que nos apoiar nas horas amargas da vida. Salmo 125, versículo 1. Versículo 3, fazer o bem.
uma das manifestações do fruto do Espírito é a benignidade. A qualidade daquele que só faz o bem. A Bíblia manda fazer o bem e, como resultado, vem o viver pleno na terra que nos concede o Senhor, com o devido suprimento em todas as nossas necessidades. Versículo 4. Deleitar-se a Deus. É vacina eficaz contra a depressão, preparada na farmácia de Deus. É buscar a alegria de Deus, pois a Bíblia declara que na presença do Senhor há abundância de alegria. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Muitas vezes não recebemos bênçãos porque nos inquietamos e até murmuramos, mas a alegria em Deus assegura a vitória entre os desânimos e a depressão. E é verdade, o que eu estava falando agora, a igreja hoje, eu, nós, você, a igreja hoje no mundo, são semelhantes à igreja do povo do Egito, que é a primeira igreja ali que saiu do Egito. Eu estou dando nome como a primeira igreja do Velho Testamento que saiu do Egito, mas continuou murmurando e não entrou na terra prometida e nem recebeu o bênção de Deus. Deus deu, Deus atendeu o pedido, por quê? Porque senão o povo morria de fome e morreria de sede. Mas não é o melhor meio de fazer com que Deus nos abençoe e dê aquilo que nós necessitamos. Versículo 5. Entregar o caminho ao Senhor. Há situações em que o crente, por estar tão deprimido, não consegue nem orar. É verdade. Às vezes você está tão deprimido, tão chateado, chateada, e na hora do devocional que você tem à noite, no seu quarto de guerra, você só diz um amém e vai dormir, ou pelo menos tentar dormir, porque às vezes quem é a pessoa que tem problema emocional, inclusive depressão, falta de sono. A palavra de Deus, porém, nos assegura que se lhe entregarmos os nossos caminhos às restrições com total confiança, Ele tudo fará. Mas é preciso entregar confiando. Não é entregar e ver que o negócio, por exemplo, está demorando e começar a murmurar. Você tem que entregar e confiar. É outra. Não é do nosso tempo que Deus vai fazer. Com o nosso querer que Ele vai fazer. Eu estou orando a Deus aqui para dia 30 de abril eu conseguir aquela bênção, aquela vitória que eu tanto espero. Mas vai demorar. Porque Deus vai ter que trabalhar na tua vida, vai ter que trabalhar no teu coração, vai ter que te mudar várias formas para você receber aquilo que você está esperando. E não é do jeito que você vai receber, do jeito que você quer. Deus vai trabalhar do jeito que Ele quer fazer com você para você poder receber essa bênção. Então, não é assim. Entregar o caminho significa colocar nas mãos de Deus os problemas, a família, a casa, o lar, o emprego, a empresa, os estudos, o namoro, o noivado, o casamento, o ministério, os desejos e os sonhos. É lançar sobre ele, e foi isso que eu fiz, para ser curado da depressão e parar com os remédios que eu tomava. É lançar sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu falei 4:7, mas não, é 1 Pedro 5:7. Quando a partir do momento que eu confiei nesta palavra aqui, que eu li e pensei, falei, mas peraí, eu sou crente, você acha que eu vou ficar tomando 3, 4, 5 tipos de remédio, sabendo que isso não vai resolver nada? E aí, graças a Deus, estou aqui, muitos anos tomando remédio, muitos anos dormindo mal, e hoje, graças a Deus, tenho saúde, me sinto uma mente tranquila, tinha a mente acelerada, você pensava várias coisas, ia deitar, falar, agora eu vou descansar, que nada, aí que a mente acelerava, pensando, às vezes, por exemplo, às vezes eu ia à igreja, quando eu era da Batista, por volta de 2016 até 2020, uns 5 anos, aí eu falava assim, bom, como o culto é à noite, eu vou fazer o seguinte, eu levo o remédio,
Quando eu chegar na igreja que o culto terminar, eu vou lá, tomo o meu remédio. Quando eu chegar em casa, eu já estou com sono, eu deito e durmo, aleluia. Lê do engano. Eu tomava o remédio, chegava em casa, fazia lá as coisas que eu ia fazer, comia um cereal à noite, que eu não janto à noite, só como um cereal, uma fruta e tal. E deitava. Demorava 2 horas e meia para pegar no sono. E se dormia, né? Porque acordava 3, 4, 5 vezes na noite e não adiantava nada. Quer dizer, é difícil, né? Ele vela pela tua palavra. Ele trabalha pelos que nele esperam. Isaías 64, 4. Versículo 7. Descansar no Senhor e esperar nele. Esse passo indicado no Salmo em estudo parece-nos o mais difícil. O problema que é. Descansar mesmo de verdade no Senhor não é tão fácil como se pensa. Diante de certas dificuldades, embora pareça que entregamos tudo a Deus, ficamos agarrados à corda da falta de fé. Descansar no Senhor é fazer como Abraão. Diante da ordem divina, o patriarca não vacilou, pegou Isaac e o levou para o sacrifício. Indagado onde estaria o cordeiro, respondeu: Deus proverá. Gênesis 22, do versículo 5 ao versículo 8. Descansar em Deus é responder como Jó em meio à prova tremenda. Abre aspas, porque eu sei que o meu Redentor vive. Veloei por mim mesmo. Jó 19, do 25 ao 27. Um antigo hino da harpa cristã, 369, diz: descansarei sob as suas asas preciosas. Descansarei e não temerei sobre as asas tão poderosas. Eu não sei como canta, mas você deve talvez conhecer esse hino. Então, a conclusão. No Salmo 37, um dos mais belos do Saltério, traz lições maravilhosas. Não só quanto ao aparente sucesso dos ímpios, mas principalmente quando confiar no Senhor, entregando-lhe todos os problemas. Este salmo ensina-nos a descansar inteiramente no Senhor. Quem adota essas orientações desenvolve atitudes mentais elevadas e jamais será dominado por qualquer tipo de depressão. Afinal, o Senhor Jesus nos promete vida, e vida com abundância. Então está aí, irmão, irmã, ou você que sem querer achou minha live aí e está com esse problema. Para tudo tem um caminho. E a depressão também tem. Qual que é o caminho? É Cristo. E uma das coisas que eu posso dizer a você, que é cristão, por exemplo, é que a melhor maneira de evitar a depressão é encher-se do Espírito Santo. É ocupar a mente com pensamentos fundamentados na palavra de Deus, confiando no Senhor em todos os momentos da vida. Por quê? Porque se nós agarrarmos verdadeiramente em Deus, confiarmos, entregarmos e esperarmos, com certeza teremos uma vitória completa. Eu estou falando isso porque eu não sou psicólogo e não sou psiquiatra, mas pelas muitas cadeiras que eu passei com psicólogo, com psiquiatra, fiz terapia assim, individual, fiz terapia de grupos com 30, 40 pessoas, e que é uma das coisas que ajuda também, porque terapia de grupo você vê ali testemunho de pessoas que você fala, à vista dessa pessoa aí que falou, eu tô são. Então isso que eu tô passando aqui é pessoas lá que contava que crentes, inclusive, crentes depressivos, lá no saúde mental. Uma história de um senhor lá que tinha a esposa na cama, vegetando, não se mexia, nem para tomar banho, não levantava, não saía do lugar, tinha que dar comida na boca, nem piscava. E ele ia lá procurar na terapia de grupo socorro.
Um outro senhor, por exemplo, que disse que, no testemunho dele, a polícia começou a bater na casa dele, ele um homem honesto, sempre trabalhador, tal, estava aposentado, e depois foi descobrir que a filha dele, olha a situação de uma pessoa depressiva, a filha dele estava traficando drogas para um traficante. E aí que ele ficou sabendo, por isso que a minha polícia vem aqui na minha casa falar que droga, não sei o que, eu não estou sabendo de nada, não mexo com droga, meus filhos também não mexem com droga. Aí descobriu que a filha, aí o que aconteceu? O traficante falou, já que tá assim, a polícia está batendo na tua casa, então faz o seguinte, eu alugo a casa para você, você vem morar nessa casa no lugar e você vai trabalhando para mim, traficando drogas, sai lá da casa do teu pai, para a polícia não bater lá direto, vem aqui na casa alugada e você fica trabalhando comigo, como traficante, beleza. Sabe o que aconteceu? Ela saiu de casa, foi morar na casa que o traficante alugou para ela, vender droga para ele, e a mãe, para não deixar a filha, o que aconteceu? Foi junto morar com a filha. E o senhor ficou sozinho. Você já pensou que situação? Claro que uma pessoa dessa tem que buscar socorro na saúde mental, porque, quer dizer, a mulher deixou o marido e foi morar com a filha, que teve uma casa alugada pelo traficante e foi traficar droga junto. Agora a mãe foi morar junto com a filha agora. Olha que situação. E aí eu vendo esses depoimentos falei, meu Deus, então a minha situação não é nada perto do uma seria. E outras testemunhos que se eu for contar aqui é testemunho de... Então, através dessa terapia também me ajudou muito. E hoje ainda tem ali no Saúde Mental, tem esse tipo de ajuda para as pessoas, né? Então está aí. Eu vou, inclusive, vou deixar um link do psiquiatra chamado Marcos Abud, que eu sempre acompanho ele. Às vezes ele tem alguma novidade e tal, não sei o que. E aí eu coloco. Aí é um vídeo rapidinho, acho que 3 minutos, para você ouvir. E, inclusive, se quiser até entrar no canal dele, se inscrever, etc e tal, ele vai te ajudar bastante, ele que é psiquiatra, e vai te ajudar bastante, tá bom? Isso aqui já foi uma palhinha que eu tenho, porque eu fui vítima disso, né? Sou sobrevivente da depressão. Então eu falei, deixa eu passar, já que nós estamos no livro de estudando Salmo, deixa eu passar para eles a respeito do negócio da depressão, e aí tá, eles aprender também a respeito disso. Tá bom? Se você tiver alguém da família, ou você mesmo está passando por isso, ou conhece alguém, enfim, conversa com ele lá, fala para ele lá no Saúde Mental, é gratuito, tá? Terapia de grupo, tal, tem terapia de grupo só para mulheres, só para homens, enfim, psiquiatra dá remédio também gratuito, se você precisar, enfim. Mas você que é crente, você que é evangélico, evangélica, toma esses remédios controlados, você tem cura sim. É só entregar o caminho ao Senhor, confiar nele, e ele vai te dar, com certeza, a vitória. Tá bom? Então, ótima quinta-feira a todos. Hoje amanheceu chovendo, o frio tá para vir aí até sábado, graças a Deus, dá uma refrescada aí, né? E só tenho que agradecer pela atenção de vocês e dizer que Deus abençoe. Entrega o caminho ao Senhor, confia nele, e você terá a vitória que eu também tive. Tá bom? Muito obrigado. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.